Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Está aqui no nosso estúdio hoje em Brasília como convidado Bruno Luque, que é o superintendente da CNA. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bruno, você com certeza é um especialista, né? Formou em zootecnia em Viçosa, depois, na verdade, tem especialidade em ruminantes, né? E fez um mestrado sobre agronegócio. Eu acho que você realmente pode ir em todas as áreas. Eu quero que você fale para nós, principalmente, de um fator que hoje tem preocupado muito, principalmente os produtores de leite. Como é que está essa questão? Bem, o cenário dos produtos lácteos ele é muito dinâmico, né? Vamos dizer assim. O leite, bom, a cada 3 anos a gente tem uma crise, né? Os produtores costumam dizer. Há momentos de preço muito bom, mas que são logo sucedidos por queda nesses preços. E o ano passado, de 2015, foi um desses anos, onde o preço esteve muito baixo, né? Corrigindo esses preços, eles estiveram abaixo do ano de 2010, em valores nominais, para você ver como é que estava ruim. E foi um ano que você teve um custo de produção mais elevado, que o leite, assim como os grãos, né, sofre os impactos do câmbio. Então, como a gente teve um dólar muito mais valorizado que o real, você teve correção no preço de fertilizante, defensivo, medicamentos veterinários. Então, no ano passado, você teve uma queda de preço e um aumento de custo. Então, isso, obviamente, vai fazer um achatamento de margem ao produtor, né, e margem até negativos em algum dos casos. O que acontece nessa situação? Muitos produtores, aproveitando o preço alto da arroba, acabaram se desfazendo de muitas matrizes, né? Então, venderam matrizes. Muitos realmente começaram a tentar ajustar o custo de produção, então eles começam a mexer em ração, né, cortam a ração da recria. Então isso tudo atrapalha o desenvolvimento do próprio sistema produtivo como um todo. O resultado foi esse ano, né, 2016, no início dele, nós já tivemos uma notícia que seria 2015, desde 97, que não tinha queda na produção leiteira do Brasil, 2015 seria um ano que teria queda, segundo o prognóstico do IBGE. Ainda não foi confirmado, esses dados saem agora no final do ano, mas pelo valor da produção inspecionada já houve queda, em torno de 2%, 3%. Então, quando há queda na inspecionada, provavelmente na produção total também há queda. Só para exemplificar, o que é essa produção total inspecionada? A produção total ela engloba o leite que é vendido à indústria, né, que tem uma inspeção sanitária, a pequena parcela do leite informal, que ainda bem ou mal existe no país, e o leite de consumo nas fazendas, que isso é um grande volume ainda. E esse que vai para o queijo em si? Exatamente, aí entra todo. Tem um queijo que é a produção inspecionada, que é a indústria, que é queijo, iogurte, né, todos os derivados. Tem um informal, que bem ou mal é um produtor que faz um queijo e vai vender na feira. Isso aí não entra na produção formalizada, então esse seria um volume de leite informal. E tem aquele que o produtor consome na própria fazenda, seja para consumo doméstico ou consumo dos animais. Então são 2 tipos de produção. Essa produção total no Brasil é 35 bilhões, né, a última que saiu. Então, provavelmente, esse ano de 2015, em função de todos esses acontecimentos que eu relatei, vai ser um ano de queda na produção de leite, né? Então, nós começamos 2016 com uma oferta muito ruim. Apesar do consumo estar baixo, em função da crise econômica que o país vive, né, o leite, o HT, o leite de caixinha, ele cai pouco o consumo. Agora, queijo e iogurte, a queda foi brutal, se comparar ao último ano. Se a gente pegar os iogurtes que têm valor agregado, como aqueles que têm função... Aqueles gregos ali. Exato. Né? O grego até que foi o único que manteve o consumo, mas é mais aquele Activia, né, que tem uma função mais, uma função fisiológica. Ele tiveram queda de 20%. Né? Queijos, no último ano a queda foi de em torno de 6, 7%. Então são quedas significativas que para a indústria que tem o produto de valor agregado também tem uma redução de margem. Então começamos esse ano com uma oferta menor, né? Tivemos o problema da quebra de grãos, que aí o produtor também que produz silagem também foi impactado, o produtor que usa pastagem também foi impactado, então isso contribuiu para cair ainda mais a produção nesse início. O milho, no caso, também? Milho, nem se fala, pelo preço mais alto da ração. Então o que aconteceu? Nós tivemos o desequilíbrio da oferta e demanda. Mesmo uma demanda baixa, né, a oferta foi muito menor ainda em função desses acontecimentos. E aí nós tivemos um aumento do preço ao produtor. Então o preço ao produtor agora vem crescendo de forma significativa. E isso ele está recompondo, não pode dizer que ele está recompondo margem, porque o custo ainda está muito alto, né, em função do milho, que é a base da ração, e a mão de obra, que é muito impactante ainda na esfera leiteira. Bruno, a gente nota que no supermercado, por exemplo, você vai comprar o leite subiu. Né? Isso é uma realidade, mesmo aquele de menor qualidade, seja o UHT, seja lá o que for, que a maioria é o UHT, né? De nossa forma ele está um valor alto. E o preço que o produtor recebe sempre é achatado, é muito baixo. É uma diferença muito grande, né? E no caso não tem como corrigir isso?
Isso é até interessante, sua pergunta, porque no início dos anos 2000, a CNA fez uma consulta ao CAD, né, e levou a frente, não a frente parlamentar, mas os deputados, né, que compunham a frente do agronegócio, para discutir essa questão, né, das margens da atividade, que o preço do produtor é mais achatado. Na época foi feita uma CPI do leite. Nessa CPI foi identificado, né, a questão das margens da indústria do Tratapá, que hoje também já está pulverizado, já outras embalagens, não é um problema, mas grande parte das redes varejistas que faziam pressão nas indústrias. Por exemplo, se eu vou abrir um supermercado, uma filial nova do meu supermercado, eu exijo da indústria de laticínio que me vende um enxoval, que ele vai ter que disponibilizar produtos de graça para mim fazer o chamariz, né, dos consumidores. E o leite, a gente pode observar que é o principal chamariz de promoção. Né? Sempre o leite abaixo do preço, o consumidor vai lá comprar, acaba comprando outra coisa. Então o supermercado ainda usa muito dessa atitude, né, de usar o leite como chamariz. Para isso ela achata mesmo a indústria. Né? Hoje nós temos 13 grandes redes varejistas que dominam aí mais de 50%, quase 70% do mercado. E elas realmente pressionam muito a indústria para que tenham certas vantagens, seja na compra, né, ou na doação de produtos. Quando a CNA foi ao CAD relatar esse tipo de coisa, levando os dados da CPI, o CAD nos reportou da seguinte forma: eu não posso fazer nada que baixe o preço ao consumidor. Então, ou seja, para o consumidor tudo, né, para o fornecedor da matéria-prima, esse aí, ele infelizmente vai ter que conviver com esse tipo de ação. Né? Então, assim, é um problema, né, que a gente enfrenta, que a gente pode observar principalmente em momentos de crise, quanto à margem do produto, o preço do produtor cai bastante, da indústria a margem cai e o mercado praticamente se mantém estável, né, é pouco impactante. Mas no caso, você que é um estudioso do assunto, qual que você acha que seria a solução? O cooperativismo seria uma solução? A associação? Na verdade, aí é mais a parte industrial, né? Se houver que também é muito complicado dizer que você tem empresas multinacionais, lógico, toda iniciativa cooperativista ela é bem-vinda no setor, porque é representação de produtor, mas é mais a questão de negociação. Até a própria indústria, em momentos mais críticos, ela foi nos abordar, pedir auxílio da CNA, porque ela não poderia entrar diretamente contra a rede varejista, porque senão poderia sofrer alguma retaliação. Não é o problema, não é quem compra o leite do produtor e quem embala, no caso, não, quem, na verdade, está vendendo, né? Seria o varejista. Exatamente. Eu acho que grande parte ainda da margem hoje ainda fica com as redes varejistas. Eu não posso afirmar que isso é 100%, mas a gente sabe que tem alguns probleminhas ainda. Né? Quando há queda de preço, a margem dele sempre não cai tanto como o produtor e a indústria. Agora, o produtor de leite no Brasil, quer dizer, todo mundo que se fala em leite, fala que o leite não dá margem. Né? Você, como estudioso, o leite não dá margem. Não, vamos dizer o seguinte... Ou é a cada 3 anos? Na verdade, tudo no Brasil, a cada 3 anos dá problema. Mas, na verdade, a atividade de leite é uma atividade muito complexa. Ela é uma atividade que envolve animal e envolve uma parte muito forte de agricultura. E o leite é todo dia. Né? A gente fala que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, tem dia santo. Então você precisa ter uma gestão muito eficiente da sua propriedade para você conseguir ter um bom rendimento. A gente acompanha alguns projetos de assistência técnica do Senar e a gente observa que há rentabilidade na atividade, mesmo em momentos de crise. Mas por que há essa rentabilidade? Porque o produtor é um bom gestor. Ele entende de recursos humanos para controlar bem a equipe técnica que trabalha com os animais. Ele entende a parte sanitária para trabalhar bem as prevenções e não a parte curativa. Ele é um bom agricultor, né? Ele sabe disponibilizar forragem no momento certo, de verão, estocar para o momento de entre-safra. Ele sabe fazer compras de insumo, de rações, enfim. Então, quando o produtor é bem assessorado, né, e trabalha aliado com a parte econômica, que é o programa de gestão que o Senar trabalha, não é puramente fazer o produtor produzir, que a gente fala, fazer a vaca dar, sei lá, 30, 40 litros de leite é relativamente fácil. Difícil para o produtor ganhar dinheiro. Esse é o desafio. Ter renda, né? Esse é o grande desafio da assistência técnica. E o Senar trabalha muito bem isso. Tanto que a assistência técnica é técnica e gerencial. Então tem que casar. Qualquer decisão técnica que eu for tomar, tem que ser com base no meu fluxo de caixa, no meu planejamento do orçamento do ano. Então, por isso que faz da atividade leiteira uma atividade complexa. Além do mais, é uma atividade que você investe muito nela, a princípio, para você ter retorno. Porque você precisa mobilizar dinheiro em benfeitorias, né, uma instalação adequada, em maquinários, né, ordenha, botijão de sêmen, né, tratores, implementos. Você empata capitão animal, que também não é barato, uma vaca, né, de qualidade hoje é um animal caro. Então você tem um capital empatado muito grande
às vezes por uma gestão pequena para ter uma margem muito baixa. O que a gente observa nos dados que a gente faz também de acompanhamento do campo futuro, é que o produtor tem uma estrutura para tirar, às vezes, 2.000 litros de leite e está tirando 500. Né? E o custo fixo é... Exatamente. Então, esse detalhe do custo fixo, você muito bem apontou, é o que ele não faz conta. Quando a gente faz o trabalho do custo de produção em algumas regiões, a gente levanta um orçamento com ele de que seria uma propriedade típica na região. Quando a gente bate na margem bruta, que seria só o fluxo de caixa, ele, não, é exatamente isso. Eu falei, não, mas não para aqui. Agora você tem que colocar o seu prolabore, que é o seu salário, e as depreciações dos maquinários, benfeitorias e forrageiras. Então esse custo, ele falou, mas isso aí eu não faço conta. Aí a gente bota um terceiro ainda, que é o juros sobre o capital empatado sobre todos esses investimentos. Então aí que ele vê o tamanho do prejuízo muitas vezes. Aí, engraçado que acho que não é só no leite, que acho que em todos os setores é a mesma coisa. O projeto Campo Futuro, que é o projeto da CNA que a gente faz esse mapeamento, são 24 culturas. E é basicamente todos eles há essa surpresa do produtor ao ver que não para no fluxo de caixa. Né? Você tem que contabilizar depreciações, prolabore, juros sobre capital. Por isso que às vezes a orientação técnica é necessária, porque às vezes o produtor não tem obrigação de saber isso tudo. Claro. Né? Mas tem que ter um técnico que oriente a que faça bem feito. Mano, vou pedir para você um momentinho só, nós vamos um breve intervalo, já voltamos. Não saia daí. De volta direto ao ponto, entrevistando hoje Bruno Lucchi, que é o superintendente técnico da CNA. Bruno, nós estávamos falando sobre leite, quer dizer, o brasileiro, de uma certa forma, toma leite, quer dizer, todo mundo gosta de tomar leite, seja desnatado, mas no Brasil, por exemplo, não era permitido se reidratar o leite, ou seja, né, o leite em pó, por exemplo, você reidratar e vender. Agora saiu uma instrução normativa permitindo isso. Como é que está a aceitação disso? Provavelmente no último mês, né, agora é julho, no dia 21 foi publicada a IN 26, no Ministério da Agricultura, que permite a reconstituição do leite em pó em leite fluido, né, seja ele o leite UHT, que é longa-vida, ou pasteurizado, que é aquele de saquinho. Né, isso, por lei, é proibido, né, tem uma portaria que proíbe isso, se não me engano, de 94, 96. É proibido essa reconstituição, a não ser em casos excepcionais. Vamos supor, se houve uma escassez de leite no Brasil inteiro, você vai permitir que faça essa reconstituição. Então, não é o caso que ocorreu esse ano, apesar de você ter uma redução na oferta, né, como um todo. Foi um pedido de uma empresa localizada na região Nordeste que pediu só para a região da Sudene. Em 2013, houve uma instrução normativa semelhante, que permitiu por 3 anos, só que foi revogada por menos de um ano, que ao invés de ajudar, né, a produção local, ela estava matando o produtor da região. Foi justo no momento onde o preço crescia, né, a instrução normativa veio para criar uma artificialidade de mercado, favorecendo a importação, a reidratação e a venda ao consumidor local. Então, porque o grande problema seria que você facilita a importação do leite em pó para você... Exatamente. O que ocorre hoje é que a indústria importa, né, o leite em pó, né, que você tem às vezes mais barato no Uruguai e na Argentina, né, e você reidrata e vende ao consumidor leite fluido. Como é mais difícil você importar leite fluido, que você transporta a água, né, você transporta o pó, reidrata na unidade local e vende à população. Então, hoje, né, com essa normativa que saiu dia 21, está permitido para a região da Sudene, que pega toda a região Nordeste, um pedaço de Minas e do Espírito Santo, essa reconstituição pelas indústrias que têm CIF. Né? Isso, na visão da CNA, é algo extremamente danoso ao produtor, que justo no momento, como eu estou explicando, que o preço está crescendo, para ajudar esse produtor a recompor uma margem que ele perdeu no ano passado, você vem com um mecanismo desse que vai causar uma artificialidade de mercado. Né? Então você vai ter uma oferta de leite que não é uma oferta que está vindo da produção, e sim uma oferta de importação de leite. Né? Então, para o produtor rural da região Nordeste, que está aí convivendo com a seca já há mais de 3 anos, né, seca forte, e teve problemas também com grãos, o milho que era subvencionado na região foi cortado, está muito mais caro. Mas apesar disso tudo, na região de Pernambuco, onde essa empresa está, houve um crescimento na produção de leite, comparado aos anos anteriores, em torno de 5% esse primeiro trimestre. Então não é justificativa alegar que está faltando leite na região. O que está faltando é ela disputar preço com as demais empresas. Né? Então essa normativa saiu. Antes de sair, havia os rumores, a CNA e as Federações de Agricultura do Nordeste, nos manifestamos contra, detalhando para o Ministério da Agricultura o estrago que isso poderia ocasionar na região, principalmente com os produtores. Né? Houve o compromisso da Secretaria de Política Agrícola que não seria publicada a CN até que os setores se entendessem e essa promoção do entendimento seria feita por eles, seria convidado a CNA e a indústria, os representantes da indústria, para discutir e chegar a um meio termo, né? Porque
segundo ele havia risco de se fechar a empresa e tudo mais. Claro, eu acho que em casos emergenciais, né, Bruno, eu acho que também teria que ser permitido, como no caso do feijão, por exemplo. Exato, mas até no caso do Brasil, nós temos uma concentração de produção muito grande na região sul. Então você não justifica nem a importação. O Brasil mesmo pode abastecer a região Nordeste. Você tem fábricas que estão... Quer dizer, não está faltando leite. Não está faltando. Né? Então você não precisa achatar o mercado. E você consegue promover isso via a melhoria de preço, como ocorreu agora. Né? Como eu falei, a atividade é cíclica. A recomposição da oferta se dá através da atividade de preço, como já vem ocorrendo. Então, essa atitude desagradou muito a CNA, tanto é que na semana passada, o presidente da CNA esteve com o presidente Temer para entregar as 10 medidas, né, de desenvolvimento do agronegócio, do setor, né, que nós julgamos ser importante para trabalhar pelo governo, e ele, junto com essas 10 medidas, entregou um ofício separado relatando a situação do leite, pedindo a revogação imediata dessa IN 26. E quais são essas 10 medidas? As 10 medidas, elas são bem amplas, né? São temas transversais, não pegam por cadeia, tanto é que para o leite foi um ofício separado, para não misturar com esse documento. E é um documento que pega aqueles pontos que nós já batemos, que ou atrapalham o desenvolvimento ou podem promover ainda mais ganho em competitividade. Por exemplo, o primeiro item é a política agrícola. Dentro da política agrícola, a gente pede a modernização do instrumento da política agrícola. Criação de uma lei plurianual para dar mais estabilidade e segurança para o produtor na hora de investir. Fortalecimento do seguro, que não haja contingenciamento nesses valores, que tenha um orçamento adequado para a safra brasileira. Instrumentos de apoio à comercialização atrelado à bolsa, né, que aí são coisas mais modernas para trabalhar. Né. Um segundo item seria a simplificação de tributos. Né, então, nós somos totalmente contra a taxação das exportações. Achamos que deve haver uma revisão da tributação do PIS/COFINS, que o exemplo da ureia, por exemplo. A ureia agrícola é isenta de PIS/COFINS, mas a ureia pecuária é tributada em 9,25. É o mesmo produto, só um processamento diferente. Então, são esses tipos de ações que a gente detalha no documento que deve ser mudado. Temos a questão do meio ambiente, né, a real implementação do Código Florestal. A gente sabe que há regiões onde o produtor está sofrendo insegurança jurídica, porque o licenciamento ambiental é algo que só existe no Brasil. Hoje, praticamente, são 3 estados só que exigem, e mesmo assim há um conflito entre os órgãos estaduais e o IBAMA. Né? Então, a gente quer que o produtor tenha a segurança e que realmente ele assuma a responsabilidade de produzir, observando as boas práticas de produção. É importante deixar clara a posição da CNA neste tema, né? Eu até fiz uma brincadeira. No caso, a CNA, de que forma ela vai reagir com isso? Do licenciamento, nossa proposta, primeiro, tem algumas resoluções do CONAMA, que nós precisamos atualizar urgentemente, seria feito de uma forma paliativa, e tem depois um projeto de lei específico para licenciamento, onde a CNA tem trabalhado fortemente com a Frente Parlamentar da Agricultura, né, para a gente ter esse projeto e que seja aprovado logo para dar segurança jurídica. O arcabouço geral é o seguinte: o produtor sabe, conhece as leis, né, via Código Florestal, então ele não precisa de ter um licenciamento para produzir, ele tem que seguir as boas práticas agropecuárias, respeitando a questão de recursos hídricos. Ou seja, já tem as leis, né? O manejo de solo, então, enfim, isso que a gente pretende normatizar para tirar o produtor dessa segurança jurídica. Né? Essa é a ideia, trabalhando com a frente. O quinto ponto seria a modernização da legislação trabalhista, aí entra a questão de horas em TINA, da terceirização, da NR31, né, da revisão dessa norma, enfim, vários pontos que trabalhistas a gente sabe que não só o setor agropecuário, mas o setor industrial tem uma lista enorme, é um dos componentes maiores do custo do Brasil. Tem uma questão da segurança jurídica no campo. Isso é fundamental. O produtor ele quer trabalhar em paz, né? Ele quer paz no campo, sem ser surpreendido por invasões, que seja cumprido os atos de reintegração de posse, né? Que seja uma norma clara para a demarcação de terras indígenas, né? Que a FUNAI realmente tem um papel específico, ela não pode ser o órgão que faz a proposta, avalia a proposta e já avalia esse auto-avalia. Não pode. A gente propõe que pelo menos uma entidade de pesquisa esteja no meio, uma Embrapa da vida, né, que seja mais claro e mais transparente essas regras de demarcação de terras indígenas. O sétimo ponto seria a abertura comercial, a ampliação do mercado brasileiro, e aí a questão do Mercosul pesa bastante, porque o Mercosul, bem ou mal, é um entrave para o nosso desenvolvimento. Então a gente exige uma postura mais ofensiva do Brasil nas negociações. Temos o acordo do Mercosul União Europeia aí, que a gente está perdendo tempo. Já poderíamos estar com esse acordo aí girando e exportando cada vez mais para a União Europeia, que é um dos grandes parceiros nossos. Não está andando. Poderíamos estar prospectando outros mercados para estar trabalhando em acordos bilaterais e também não estamos fazendo. E como hoje, né, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos,
mais do que nunca a gente precisa trabalhar essa ampliação de mercado. Né? Então, se espera que o Brasil seja ainda muito mais, né? Com certeza. Então, apesar de hoje 70%, 80% do que nós produzimos ficar no país, esse percentual, esse excedente exportável, ele é importante para gerar um saldo positivo na balança comercial brasileira. Né? Graças ao agronegócio, nós tivemos aí 46% das exportações foram do agro ano passado. Esse ano, até metade do ano, já é 50%, já são 50%. Então, é significativo. Nós estamos indo para o final do programa, Bruno, precisava que você conseguisse pontuar o... Então, só encerrando, os outros itens finais seriam assistência técnica, infraestrutura e logística e uma correta lei para agroquímicos, né? um marco regulatório. Então, esses seriam os pontos para a gente fechar o documento com as 10 medidas e a gente espera que, se houver um compromisso do governo, né, de dar prosseguimento... Como é que o presidente recebeu isso? Alguns termos ele ficou espantado, né? Eu falei, não acredito que ainda tenha problema nessa magnitude. Mas houve um compromisso dele de repassar as pastas necessárias, né, e fazer com que o setor tenha competitividade, porque lá o setor não quer benesse, e sim poder trabalhar com segurança, com tranquilidade, e continuar gerando empregos, né, renda para o país e comida barata para os brasileiros. Uma última pergunta de forma bem rápida. Essa negociação que o Ministério fez da questão da exportação da carne foi muito positiva? Sem sombra de dúvida. Isso aí acho que só veio coroar um trabalho de anos, e mais do que um mercado que nós estamos ganhando, é uma chancela do serviço sanitário brasileiro. Porque os Estados Unidos é um país muito rigoroso na questão sanitária, e a gente conseguindo ter o aval deles, certamente a gente vai ampliar para México, Canadá, Japão, países do Caribe. Então a gente tem um ganho direto muito grande, como se fosse um selo de qualidade a partir de agora. Aí, no caso, vai com certeza favorecer muito o setor. Né? Sem sombra de dúvida. A gente espera um segundo semestre muito mais positivo no que se refere à exportação de carne. Bruno, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa Direto ao Ponto. Por nada, foi um prazer. Tá certo. Concluímos aí mais uma entrevista especial para você. Você pode rever esta e outras entrevistas através do nosso site do Canal Rural. Eu aguardo você todo domingo aqui com a entrevista especial.